Qual a diferença entre mistura e solução? Bem, mistura vai ser quando eu tiver um sistema que eu vou colocar duas ou mais substâncias e elas não irão reagir entre si, elas não irão se dissolver. Eu irei conseguir distinguir um componente de outro, né? Exemplo aí, água e óleo. Eu consigo diferenciar um do outro porque eles não vão se misturar. Então, eu tenho uma mistura. Já a solução vai ser aquela mistura entre dois componentes ou mais em que eles vão se dissolver. Eu não irei conseguir distinguir um do outro. Por exemplo, água e sal. Né? Eu não consigo distinguir qual é sal, qual é água. Eles irão se dissolver. Então, eu tenho aí uma solução. É importante lembrar que uma mistura eu posso ter homogênea e heterogênea, né? A homogênea é quando eu não distingo e a heterogênea é quando eu consigo distinguir um componente do outro. A solução, por sua vez, ela não pode ser heterogênea, vai ser sempre homogênea, tá bom? Outro exemplo, água e álcool, que eu não consigo diferenciar um do outro. Por que a água é chamada de solvente universal? Bem, a água é chamada de solvente universal porque ela consegue dissolver quase qualquer coisa. Defina soluto, solvente e solução. Bem, soluto vai ser o componente da minha solução em menor quantidade. Vai ser aquele que vai ser dissolvido. Solvente vai ser aquele componente da minha solução em maior quantidade. Vai ser aquele que vai dissolver. O exemplo, água e sal, o sal vai ser o soluto, a água vai ser o solvente. E solução vai ser exatamente essa mistura homogênea, né, em que eu vou ter aí um componente dissolvendo o outro. Né? No caso, aí, novamente, a água dissolvendo o sal, eu tenho aí uma espécie de solução. O que é coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade ele vai me dizer, vai me permitir dizer a quantidade máxima que o meu solvente é capaz de dissolver um soluto. Ele vai dizer, o coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima que uma substância tem, né, de dissolver outra. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação, uma parte do sal se depositar, teremos no final uma solução. Que tipo de solução é essa? Bem, lembramos que a solução ela pode ser insaturada quando não atingir o coeficiente de solubilidade. Ela pode ser saturada quando ela atingir o coeficiente de solubilidade e ela pode ser saturada com corpo de fundo quando ela passar do coeficiente de solubilidade e deixar um pouco de corpo de fundo. E ela pode ser supersaturada, certo? Que é quando eu vou ter aí um sistema em que eu passei do coeficiente de solubilidade, contudo, com o aumento da temperatura, aquele corpo de fundo ele vai ser dissolvido, porém eu não posso perturbar aquela minha solução, caso contrário, aquele soluto, né, aquele corpo de fundo, ele vai precipitar novamente. E é o que a gente tem aqui. Né? Ele fala que uma quantidade de sal ele foi dissolvido totalmente, só que por qualquer perturbação ele vai precipitar novamente. Então eu tenho um exemplo aí de uma solução supersaturada. E como ele precipita, supersaturada com corpo de fundo, né? Ele volta a ter um pouco de precipitado ali no fundo do recipiente. Então a resposta aí é supersaturada com corpo de fundo. Qual a diferença entre mistura homogênea e heterogênea? Bem, a diferença entre mistura homogênea e heterogênea vai estar aí no fato de eu conseguir distinguir os componentes daquela mistura, né? No caso vai ser a mistura heterogênea, eu consigo distinguir, e a mistura homogênea vai ser aquela que eu não consigo distinguir, ela vai ter apenas uma fase. Classifica as misturas em homogêneas e heterogêneas. Aqui eu trago aqui alguns sistemas. Água e areia. Se eu colocar água e areia, eu consigo distinguir uma da outra? Consigo. Então, ela apresenta aí duas fases, logo ela é heterogênea. Água e óleo. Eu consigo diferenciar também a água do óleo, né? Quando eu faço essa mistura aí. Então, eu tenho uma mistura heterogênea. Água e sal. Água e sal não consigo, certo? Se eu colocar o sal na água e misturar, eu não vou conseguir diferenciar. O sal vai ser dissolvido pela água.
Então, eu tenho aí uma mistura homogênea. Água e açúcar também vai ser homogênea. E água e álcool também homogênea, também não consigo diferenciar. Considere o gráfico com base E com base nesse gráfico, pode-se concluir que acrescentando-se 20 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 50 graus Celsius, obtém uma solução aquosa. Então, a gente vai resolver essa questão aqui, é bem simples. Olha só, eu vejo que esse gráfico está pela massa do sal, né, na quantidade de água, pela temperatura. Isso daqui, ele está me dizendo, olha só, a quantidade de sal em 100 gramas de água. Ele está me dizendo o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água dessa substância em questão. Então, como é que nós vamos fazer? Lembrando que ele quer a 50 gramas de água, né? Então, eu tenho que dividir o valor. Então, nós vamos fazer a primeira coisa, é ir a 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius, saber quanto é a quantidade de sal presente aí nessa substância. Então, a 50 graus Celsius, eu tenho bem aqui, ó. Eu tenho 40. A 50 graus Celsius, eu tenho 40 gramas de sal, ou seja, a 50 graus, né? Vou colocar aqui separado. A 50 graus Celsius, eu tenho 40 gramas de sal para 100 gramas de água. Então, isso daqui é o quê? Isso aqui é o meu coeficiente de solubilidade, tá bom? Só que ele quer para 50 gramas de água, então eu vou dividir isso. Né? Eu vou colocar aqui, dividir, para ficar, no caso, 50 gramas, né, de sal, que é o que ele pede, né? Aliás, 50 gramas de água, que é o que ele pede, e 40 dividido para 2 dá 20. Então, eu tenho aqui esse novo coeficiente. Esse aqui vai ser o nosso novo coeficiente, tá bom? Nós vamos utilizar isso como parâmetro. Esse aqui é o nosso novo coeficiente. Ele fala o seguinte, acrescentando-se 20 gramas de cloreto de potássio e 50 gramas de água a 50 graus Celsius, obtém-se uma solução aquosa. Que tipo de solução aquosa a gente vai ter se ele colocar 20 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água? O coeficiente é 20 gramas, certo? 20 gramas para 50 gramas de água. Então, se ele colocar 20 gramas, ele não vai atingir, ele vai atingir ou ele vai passar no coeficiente de solubilidade. Ele vai atingir, né? Olha só, veja que ele colocou 20 gramas, certo? De cloreto de potássio, e o coeficiente de solubilidade é 20 gramas. Então, essa solução vai ser saturada, porque ele atingiu o coeficiente de solubilidade. Nem foi menor, nem foi maior, foi exato. Num balão volumétrico de 50 ml, adiciona-se 3 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume é completo com água. A concentração da solução obtida em gramas por litro é. Então, a gente vai utilizar aqui a concentração comum, tá? Concentração comum é igual à massa do soluto, né? Que é a massa 1, dividido pelo volume da solução. Ele quer saber aí a concentração comum. Igor, eu posso colocar esses valores direto na fórmula? Não. Por quê? Porque ele quer em gramas por litro. Se fosse mililitros por litro, dava certo. Mas ele quer gramas por litro, tá bom? E o que é que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho gramas? Eu tenho gramas, correto? Mas eu tenho litros? Não, eu tenho o quê? Mililitros. Então, eu tenho que transformar esses mililitros para litros. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, vamos colocar aqui do lado. Olha só, eu sei que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, 500 mililitros equivale a quantos litros? Eu vou fazer aqui uma regra de 3 simples, tá bom? Uma regra de 3 simples, meios pelos extremos. Então, vai ficar x vezes 1.000 dá 1.000x, vai ser igual a 1 vezes 500 dá 500. Então, x vai ser igual a 500 dividido para 1.000. Logo, x vai ser igual a 0,5. Cortando as unidades ml por ml, fica litros. Agora que a gente sabe aí, né, o quanto representa 500 mililitros em litros,
É só aplicar na fórmula. A gente já tem tudo que precisa, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, então, concentração comum vai ser igual a massa, né, do sal, que vai ser do soluto, que é 3 gramas. É interessante colocar logo aí a unidade medida para facilitar. Dividido pelo volume. Quanto é o volume? 0,5 litros, que vai ser igual a 6, tá bom? 6 o quê? Gramas por litro. Observe a representação do sistema abaixo. O número de fases e a quantidade de componentes no sistema é. Lembrando que fase vai ser o que eu consigo distinguir, né? A quantidade de partes que eu consigo distinguir do sistema. Enquanto que componente vai ser aqueles presentes no sistema, né? Vai ser as substâncias que eu coloquei no sistema. Então, eu consigo diferenciar, olha só, a fase do óleo aqui, ó, a fase do óleo. Eu consigo diferenciar a fase do gelo, né? Olha só a diferença. E eu consigo diferenciar aí uma outra fase, que é a água. Então, eu tenho quantas fases? Vou colocar aqui um F. Eu tenho quantas fases? 3. Consigo distinguir esses 3. E agora, componentes, eu tenho quantos? Componentes, olha só. Eu tenho o óleo, eu tenho o gelo e a água. Igor, são 3? Interessante. Veja só. Não, não é 3. Por quê? Porque o gelo e a água são o mesmo componente, né? Aqui, olha só, o gelo e a água são o mesmo componente. Qual a diferença dos dois? É que eles estão em estados físicos diferentes. Um está sólido e o outro está líquido, tá bom? Então, eles são o mesmo componente. Então, eu tenho um componente e tenho 2 componentes, que é o óleo. Então, a quantidade de componentes presente aí no sistema é 2, tá bom? Então, a diferença aí, novamente, o gelo e a água, é porque eles estão em estados físicos diferentes, mas eles são a mesma substância, tá bom? Então, fase eu tenho 3 e componentes eu tenho 2.